Falando em gestão, que tal acompanhar os indicadores da sua empresa? Esse é o tema que eu converso com você já já. Bom, na série de gestão, trago para vocês aqui algumas dicas, de como é que você pode melhorar o dia a dia da sua organização. Já falamos de inúmeros temas, muitos deles voltados para a área de finanças, e eu já abordei em algum tempo a necessidade de as empresas fazerem um planejamento estratégico e dentro do mapa estratégico chegar a bons indicadores. Eu recomendo indicadores na dimensão econômico-financeira, marketing e vendas, equipe, liderança, RH e processos e projetos. 2 a 3 indicadores de cada uma dessas áreas que dê ali numa página, numa tela de computador para você acompanhar o painel de bordo que você tem. Evidentemente que para isso você tem que reunir a equipe. Esses indicadores não podem nascer da cabeça do dono da empresa, do acionista majoritário. É uma discussão que tem que ser feita entre aqueles que vão fazer as entregas. Agora, tão importante quanto definir os indicadores é acompanhá-los. E aí precisa ser puxado pela liderança. Uma ausência do CEO, uma ausência do gerente desqualifica, desmotiva a equipe. Então vamos imaginar a seguinte situação. O pessoal de RH definiu que deve fazer um programa de retenção de talentos, portanto, tem uma meta para ter retenção de talentos e diminuição da rotatividade, chamada turnover. E você fixou uma meta de turnover lá de 2% da mão de obra. Se no mês seguinte não houver uma reunião, e nessa reunião uma cobrança desse resultado, e se ela for positiva, um elogio para reforçar, se ela for negativa, um pedido de um plano de ação, esquece, a coisa não vai funcionar. Isso funciona para a área de vendas, que você pode ter uma meta de crescimento de vendas, você pode ter uma meta de prospecção de novos clientes, de retenção de clientes. Se isso tudo não tiver devidamente escriturado e acompanhado, não vai funcionar. Então eu oriento que você tenha uma agenda gerencial mensal, pelo menos mensal, em que você reúne o grupo todo, não isoladamente, e cada um do seu time vai prestar conta. Tem hoje um BI que conecta com o seu ERP e a partir dali você tem esse painel de bordo. Nesse painel você vai mensurar. Esse BI, por exemplo, que eu conheço, ele traz sinalizações. Está ruim, vem o sinal vermelho. Está mais ou menos, não chegou lá, mas está próximo, sinal amarelo. Está bom, sinal verde. Sinal verde, você vai dizer, olha, apresentou o indicador, parabéns, continue nessa toada. Amarelo, você tem que melhorar um pouquinho que você chega lá. Vermelho, plano de ação para fazer a correção de rumo. Insisto, dimensões de econômico-financeiro, então, indicadores de desempenho econômico-financeiro. Dimensões de marketing e vendas, indicadores que mensure o trabalho da tua equipe. Indicadores de recursos humanos, indicadores que mensure o comportamento do time, metas ali de treinamento, entre outros. E na área de processos e produtividade. Se você trabalhar com 2 ou 3 indicadores em cada dimensão dessa e cobrar planos de ação de melhoria, de reforço e, ao mesmo tempo, valorizar aqueles que alcançamento, inclusive introduzindo meritocracia, não tenha dúvida que o futuro da tua empresa é criar valor. As empresas destroem valor quando elas são cuidadas de uma maneira, vamos dizer, desleixada. É como se você não tivesse meta para nada, você não poderia cobrar de ninguém. Tem aquela máxima, Ninguém avalia, ninguém pode ter cobrança de resultado daquilo que não é medido. E os indicadores são um passo importante para essa medida. E mais do que cobrar, é apontar caminhos. E, se a equipe não está atingindo metas, levar em conta, inclusive, capacitação, treinamento. Quem faz isso, dá um salto na gestão e, com o salto de gestão, chega lá mais rapidamente, criando valor. E eu desejo que você crie valor no seu empreendimento. É isso.
Bom, aproveitando que você está aqui no meu canal, peço para você fazer a assinatura. E se você busca orientações nessa linha que eu falei, a Fundação Dom Cabral tem um programa para startups e para pequenas empresas chamada Parcerias para Acelerar o Negócio. E é exatamente nessa vertente de olhar a sua empresa na dimensão da estratégia, criar indicadores através de OKR e acompanhar esses indicadores e com monitorias para treinar a equipe. Quer saber como é que funciona o PAN? Dá um pulinho no meu site, reinaldocafeu.com.br, vai lá no Fale Conosco, a gente agenda um bate-papo, eu mostro a estrutura do Parceiros para Acelerar o Negócio. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.